Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação. Você é meu convidado a, junto comigo, desbravar aquilo que Papai do Céu com certeza preparou para cada um de nós. Eu tenho certeza que a mensagem, o tema de hoje farão total diferença na nossa vida. Então, antes de nós conhecermos qual será o tema, o texto bíblico ao qual nós vamos refletir, eu quero convidar você a orar junto comigo. Fechemos os nossos olhos e busquemos a Deus. Bom Pai que estás nos céus, nesta ocasião, mais uma vez, nós nos reunimos junto a Ti para poder refletir e meditar em temas que cremos pela fé, que tem total poder de mudar e transformar as nossas vidas. Por meio do Teu Santo Espírito, o mesmo que nos conduziu para esse momento, que Ele possa transmitir as Tuas verdades aos nossos corações. Nós pedimos todas essas coisas, porque confiamos nos méritos do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Vestes de Justiça. Eu quero convidar você a ler comigo aqui no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler o versículo 10, que diz assim, ó. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Certa vez, um garoto, ao se deparar com textos como esse, falando sobre as vestiduras de justiça, as vestes santas, as vestes brancas, ele viu uma certa imagem que via esses versos, e aí ele virou para o pai e disse: pai, eu não gostei dessa veste, eu não quero essa veste. E aí o pai, sem entender muito bem, perguntou o porquê. E aí o garoto explicou ao seu pai os motivos pelos quais ele não se agradava das vestes brancas representadas ali na imagem. Ele disse que as vestes brancas elas poderiam facilmente ser sujas. E com certeza a mamãe não iria gostar se o garoto assim sujasse. As vestes brancas não iriam permitir o garoto subir e escalar árvores. As vestes brancas não iriam permitir com que ele brincasse de bola com os seus amigos. Em outras palavras, as vestes brancas não seriam adequadas às atividades que normalmente uma criança tem. E aí, com base nessa ilustração, a gente percebe que o que a Bíblia está querendo dizer não é de forma literal. E aí, é nesse momento que eu e você devemos refletir. O que é que a Bíblia está querendo dizer com relação às vestes de justiça que são prometidas a cada um de nós? O que significa as vestes de justiça? Para a gente entender esse assunto, é preciso a gente adentrar ao contexto da época em que foi escrita a palavra de Deus. Lá no Oriente, nos dias, por exemplo, de Jesus, dos patriarcas e dos demais personagens bíblicos, as vestes não eram algo muito acessível. Para você ter ideia, uma vestidura, uma veste, ela custava cerca de 500 denários. E um salário de um trabalhador, a diária, era em torno de 1 a 2 denários. E aí você leva em consideração o tempo que uma pessoa, um trabalhador normal, tendo emprego, levaria para adquirir uma veste. Naquela época, o normal, e podemos dizer assim, o mais comum de se ver, eram pessoas tendo apenas 2 vestes, quando algumas tinham uma terceira extra. E normalmente essa terceira era uma veste de festa. Isso nos faz lembrar, por exemplo, a aposta que Sansão fez com os filisteus, onde ele iria ter que dar ali as vestes festivas. Pois é, o texto está se tratando desse tipo de veste, que normalmente eram vestimentas brancas. A realidade do povo do Oriente, nos períodos bíblicos, era que normalmente eles passavam ali dias usando a mesma veste, enquanto a outra reserva
era colocada para lavar. E aí, quando estivesse limpa, era feito a substituição, a troca. E assim eles iam levando a vida, com normalmente 2 vestes. A gente percebe, dentro da narrativa bíblica, que o assunto sobre os vestimentos era algo de valor, algo, podemos dizer assim, almejado pelas pessoas, porque dentro do contexto da parábola do bom samaritano, um dos itens que foi levado foram as vestes. Dentro do contexto do momento da crucifixão de Jesus, o que os romanos, os guardas, estavam lançando sorte era sobre as vestes de Jesus. Ou seja, se nos dias de hoje o natural seria um ladrão roubar, quem sabe, um celular ou outra coisa de valor, na época do período bíblico, as coisas que eram vistas como de valor eram as vestes. Então, quando o contexto bíblico traz à tona uma promessa sobre uma vestimenta especial, uma vestimenta em tons brancos, a gente percebe que era natural dos ouvintes da época se alegrarem e encherem o coração de esperança, o que talvez não aconteça com a gente. Por isso é importante a gente entender o que a Bíblia está querendo dizer. Em outras palavras, é importante a gente ter um embasamento sobre o contexto da época, para poder entender o que Papai do Céu está prometendo a cada um de nós. As vestes prometidas dentro da narrativa bíblica são tão importantes, porque quando nós levamos para o âmbito espiritual, a gente percebe que desde que o pecado adentrou a nossa realidade, nós vivemos em como uma situação de nudez. Veja o que aconteceu com o primeiro casal quando desobedeceram a Deus. O texto bíblico fala que eles perceberam que estavam nus e se envergonharam um do outro. Até que Deus chegou e os cobriu. Bom, o que Deus promete para mim e para você é uma vestimenta que vai nos cobrir por toda a eternidade. Por quê? Porque nunca mais haverá pecado. Nunca mais estaremos em uma situação de vergonha por ocasião do pecado. Chegamos ao fim de mais um momento de meditação, onde nós refletimos sobre o tema vestes de justiça. São as vestes que Deus prometeu para mim e para você. E que eu e você possamos manter firme essa jornada que conduz à vida eterna. Para muito em breve, se Deus quiser, sermos vestidos de tais vestimentas que com certeza refletem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? O Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro para a honra e glória somente de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.